E aí, galera de leitura e produção de texto e português instrumental, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se curtindo? Estão se preservando? Estão se resguardando, né? Nessa quarentena difícil. Vamos lá. Dicas importantes sobre o material 2 de LPT, de português instrumental, o material de Markuski. A questão dos gêneros, tipologias textuais, essa distinção é importante, algumas definições importantes e dicas e funcionalidades. Portanto, se liguem. Inicialmente, os gêneros, eles são como que eventos textuais altamente maleáveis, né? Eles são dinâmicos, são plásticos, surgem emparelhados e eles respondem às necessidades humanas, às atividades socioculturais, né? E como eles são dinâmicos e são instáveis, eles se reconstroem, se reconfiguram, se hibridizam, se formam a partir de outros gêneros. Se a gente pegar, por exemplo, a antiga carta, pegar o e-mail, por exemplo, se a gente pegar, enfim, uma série de gêneros que foram como que se transformando em novos gêneros a partir dos artefatos tecnológicos que vão surgindo. Portanto, a primeira característica importante dos gêneros, né, hoje, é que eles estão sempre a serviço das necessidades humanas. Por esta razão, como as necessidades humanas vão se transformando, eles também, por sua vez, vão adquirindo novas configurações. Daí a razão de, segundo Bakhtin, serem altamente maleáveis e relativamente instáveis. Evidentemente que há gêneros que são mais rígidos. Se você pegar, por exemplo, uma ata, é um gênero textual rígido, obedece sempre a um rigor formal. Se você pegar uma petição inicial, quando você quer introduzir relações, quer que o Estado medie uma relação entre você e um querelante, né, um terceiro, você precisa de uma petição inicial por um advogado. Esse gênero, a petição inicial, é um gênero muito relativamente rígido. Mas a grande maioria dos gêneros, eles vão como que se transformando, né? Vão se reconfigurando. Então essa primeira questão da instabilidade dos gêneros é importante. São eventos linguísticos, mas atenção, não se definem por características linguísticas. Então essa é a primeira questão importante, né? São atividades que estão a serviço do social, do outro. Quando eu preciso me comunicar com o outro, eu lanço um gênero, um artigo de opinião, uma charge, uma carta de amor, uma carta argumentativa, não é? Um ofício. São sempre são milhares de gêneros. Hoje é impossível definir a quantidade de gêneros. É possível muito mais de 4.000 gêneros, né? São fenômenos sócio-históricos, portanto, né? E são culturalmente construídos. Tem toda uma carga ideológica, né? Basicamente, os gêneros são funções sociocomunicativas, como eu já falei, são marcadas por variadas e grandes definições, mas basicamente os gêneros possuem três características básicas. Precisam ter um conteúdo estabelecido. Então, se você, por exemplo, escreve uma crônica, que é um gênero, essa crônica ela precisa ter um conteúdo, né? Sob pena de ninguém ler, por alguma razão, né? Tem que ter uma substância. As propriedades funcionais do gênero, né? O estilo, a quem se dirige, as características e a composição, né? Portanto, quando você pega o conteúdo, as propriedades funcionais, o estilo e a composição, constitui um todo de características basilares que norteiam os gêneros textuais, ou gêneros do discurso, como queiram. Então, são ações, como eu já te falei, importantes, né? E aí a gente parte para uma definição fundamental entre os gêneros e as tipologias. As tipologias são como que construções teóricas, né? Estão atreladas muito mais à natureza linguística, né? Tem aspectos mais rígidos, né? Ligados a aspectos lexicais, por exemplo, o mundo narrado. Basicamente são as 6 categorias, né? As 5 categorias, tipologias narrativas conhecidas, né? Que são as bases textuais que fomentam ou que realimentam ou que constituem o gênero. Por exemplo, o mundo narrado, o mundo argumentado, o mundo da exposição, o mundo da descrição e o mundo da injunção. Essas são as 5 categorias tipológicas, hoje, resumidamente, né?
Essas 5 são como que formas textuais rígidas, com características gramaticais, com características discursivas, com características formais, que são a base que forma os gêneros. Se você pegar, por exemplo, uma carta de recomendação, o seu currículo vitae, o currículo vitae é um gênero, que assim, se acerca de uma necessidade social importante, comunicativa, portanto é um gênero, que contempla fundamentalmente suas características profissionais, não mais físicas, mas muito mais profissionais, não é? Sua identificação, sua formação acadêmica, todo esse cômputo de estruturas que estão circulando dentro do currículo constitui as tipologias. No caso do currículo, a tipologia que predomina, né, a construção teórica que está ali por trás, amarrando, sendo a base do gênero, é a descrição, a autodescrição, as características, né, as principais formações acadêmicas, pós-graduação. Esse é o exemplo do currículo. Se você pegar, por exemplo, o romance é um gênero histórico, né? Eu diria até milenar, né? Se você pegar o romance, ele tem ações eminentemente narrativo-descritivas. Evidentemente que há alguns romances que têm lá um conteúdo argumentativo por trás, né? Se você pegar esse momento aqui com vocês, é uma exposição, né? São dicas, é uma aula. Então, portanto, a gente tem um gênero chamado aula, né? Uma exposição de um vídeo, né? Mas com características fundamentalmente expositivas. Portanto, o construto teórico que segura, que sustenta esse momento aqui de mim com vocês, é, evidentemente, o tipo expositivo. Se você pegar, por exemplo, os comandos textuais, uma bula de medicação, né? Uma receita de bolo, faça isso, mexa isso, dilua assim, né? Tome tal horário. Então, a bula, de uma maneira geral, enquanto gênero, tem uma estrutura discursivo, sintático, semântico por trás, que é justamente a injunção, que são os comandos textuais. Portanto, os gêneros eles se transformam, se subsistem por essas características. E por fim, existe uma série de hibridismos, de interconexão entre os gêneros. Como eles, na natureza, repatriando aqui, né, reproduzindo, não é, ou parafraseando a química, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como os gêneros nasceram de transformações, eles acabam que se hibridizando, né? Você tem, por exemplo, Charges, que tem no seu construto teórico, obviamente, o tipo argumentativo, que é a grande crítica, né? Mas se você pegar, tem publicidade que é cheia de historietas, pega personagens e entram ali, né? Então os gêneros se hibridizam. Daí os gêneros apresentam basicamente duas grandes características do ponto de vista de hibridismo, né? Existe a chamada intertextualidade entre gêneros, é quando o gênero com característica de outro. Você pega, por exemplo, uma poesia, e essa poesia ela foi repaginada, retransformada, foi transformada numa publicidade, né? Uma série de exemplos de gêneros que tem esse elemento de intertextualidade entre eles, sempre com a característica do gênero final, né? Você tem também a heterogeneidade tipológica. Você pega, por exemplo, um gênero, no seu interior, uma série de tipologias, né? Se você pegar, por exemplo, um texto argumentativo, um artigo de opinião, o artigo de opinião ele é de base tipológica essencialmente argumentativa. Mas você pode ter aí uma citação, você pode ter um fragmento de uma poesia no artigo, você pode ter aí um postulado filosófico. Então essa heterogeneidade de tipos que tem dentro do gênero existe. Mas é importante elencar aqui que desses gêneros o importante é ver o tipo que predomina. Eu espero ter contribuído. Boa noite e bons estudos.